TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, Nova Lima, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, onde conversamos com personalidades de todas as áreas, de todos os segmentos, sobre os assuntos mais diversos que entendemos sejam de interesse público. Hoje nós temos a grata satisfação de receber de um artista, um músico, um cientista político, no meu entendimento, militante político de longa data, ex-partidário, é o que eu saiba, e um grande amigo, o nosso prezadíssimo Flávio Henrique Alves, que atualmente é o presidente da Rádio Inconfidência. Flávio, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da TVC BH. Muito obrigado, a satisfação é minha. É um prazer estar aqui. Somos velhos conhecidos, né? Graças a Deus. E hoje estamos militando aí numa área que é a sua, sempre foi a sua de uma forma indireta, mas ocupando, dirigindo uma emissora de comunicação. Agora, ou você já tinha participado de outras experiências desse tipo? Não, na verdade, essa experiência de ser um dirigente de uma empresa pública, não. Apesar de que todas as minhas atividades anteriores a essas, elas convergiram muito para isso, né? Porque eu tenho 20 anos que eu sou dono de um estúdio de gravação, né? E eu sou formado em comunicação, trabalhei muito com rádio e televisão, mas como um prestador de serviço, né, nessa área. Eu sempre fui uma pessoa do áudio, né? E prestei muito serviço para agências de publicidade, para cinema, para teatro. E a música sem parar, né? Durante esse tempo todo eu lancei muitos discos e sempre a música foi minha atividade base, né? E quando apareceu essa oportunidade foi uma coisa que veio a calhar, né? Porque a rádio, eu acho que para esse cargo da Rádio Confidência, na hora que eu vi, eu mesmo não percebi assim, mas realmente eu estava preparado, né? Que já era muito tempo trabalhando com essa coisa do áudio, um pouco da técnica também e principalmente a comunicação, né? Que é o mais importante nessa hora, né, de ter um pouco da linguagem da comunicação mesmo, de uma maneira mais ampla. Olha, desde que conheci o Flávio, já de longa data, de outros carnavais, a presidente sempre me lembrava a figura do músico, do compositor, porque embora eu soubesse que ele trabalhasse nessa área, prestava serviço nessa área de comunicação, publicidade, tudo, produção de vídeos, mas a figura conhecidíssima no meu entendimento do Flávio é do grande compositor, do grande músico, autor de instrumentista assim, de mão cheia, o Flávio Henrique está diretamente ligado à música mineira e é um dos integrantes do grupo Cobra Coral. Ele já teve mais de 120 composições musicais gravadas e possui parcerias com grandes nomes da música brasileira, entre os quais se destacam Milton Nascimento, Chico Amaral, Fernando Brant, Zé Cabaleiro, Vanderly, Murilo Antunes e Toninho Horta. É um instrumentista, já viu, Flávio, em vários shows aí, com cavaquinho, com todo tipo de... Quantos instrumentos você toca? Ou em quais que você mais... Na verdade, o instrumento que eu acho que foi a base de tudo foi o violão, que é um instrumento que eu estudei um pouco mais. Mas logo na sequência, na minha casa tinha um piano, minha mãe tinha um piano e eu sou um autodidata também no piano, né? E também trabalho muito usando o piano. E nesse meio do caminho também eu gosto muito de brincar com outros dois instrumentos que não são exatamente os meus, mas que são instrumentos que eu gosto mesmo, que é o acordeon, que é um instrumento que eu acho um instrumento meio mágico. O acordeon a gente leva ele assim na rua, numa praia, numa cidade do interior, você abre o acordeão e começa a tocar. É um piano que você carrega. Você precisa carregar mas é porque ele atrai, ele parece aquela flauta mágica, né? Que ele atrai. O primeiro que chega são os doidos, né? Os doidos da cidade chegam, depois vem as crianças,
depois vem... É impressionante, é um instrumento muito atraente, né? Então, eu não tive tempo de estudá-lo, né? Porque esse é um instrumento mais complexo, mas eu gosto de tocar. E também a guitarra, né, que é um instrumento, um parente muito próximo do violão, é um instrumento com o qual às vezes, eu uso muito no meu estúdio para gravar algumas coisas também, né? E o contrabaixo, né? A guitarra, o contrabaixo e o violão, na verdade, são instrumentos que você precisa de ter, de você passar de um para o outro, é uma questão puramente técnica, né? Olha, ô Flávio, você me evocou aqui uma lembrança já saudosa e eu quero pedir licença a você e aos telespectadores para prestar uma homenagem a uma grande pianista, acordeonista, musicista, falecida há poucos dias, a Tânia Lopes Cansado. É verdade. A Tânia eu conheci quando eu organizei em nome da prefeitura uma semana cultural em Cuba. Ela participou, fez concerto lá em Cuba, nos acompanhou na viagem. E a última encontro nosso foi em Furnas, num bate-papo informal em um restaurante, onde ela tocou acordeon. Emocionante. A Tânia, já que você falou, você deve ter conhecido a Conheci, Tânia. inclusive ela teve uma relação muito próxima com a Rádio Confidência. A Rádio Confidência até se manifestou na segunda-feira pela morte dela, que é uma pessoa muito importante no meio cultural de Belo Horizonte, né? Ela foi uma pessoa, foi a professora de muita gente, né? Sim, deu verdade. aula, se não me engano, na UFMG, foi professora de lá. E foi uma morte muito lamentada aí no último fim de semana. Só pensar na nossa homenagem aqui à grande Tânia. Bom, Flávio Henrique, olha aí, autodidata em música, né? Praticamente. E é um grande músico, é um grande compositor. Você atua também, às vezes, produzindo jingle, na estrada de publicidade. É o que você falou, né? Aquela profissão primeira, assim, né? Na hora que eu preencho a ficha do hotel, né? Porque quem faz muita coisa, assim, a hora H para você ver mesmo o que você... Eu sempre coloco compositor, né? Então, se eu só tenho uma palavra para dizer... eu prefiro colocar compositor do que músico, né? Porque o músico, apesar de ser uma coisa teoricamente mais ampla, mas eu me autodenomino primeiramente compositor, porque é a área da música que eu acho que eu faço melhor, sabe? E como compositor, você já brilhou aí, ou brilha há muito tempo, inclusive nos carnavais, né? No último carnaval. Agora, teve alguma coisa sua aí ou não? O compositor de música popular, o carnaval é um prato cheio, né? Porque, principalmente Belo Horizonte, que é um lugar que o carnaval está em fase de construção, né? Então, a gente está precisando de criar A gente está precisando, não, para o carnaval que realmente se tornar um carnaval forte, como de fato está se tornando, uma das coisas importantes foi a gente ter um repertório próprio, né? Local, que não é aquele repertório do samba enredo, do que tem no Rio de Janeiro, nem o que a gente denomina de axé music, que é aquela música forte que tem lá na Bahia. Então, eu acho que o Carnaval de Belo Horizonte começou a se encontrar no momento também que ele começou a criar um próprio repertório. E aí foi interessante que o nosso aqui, ele baseou um pouco nas marchinhas, né? O Carnaval de Belo Horizonte, ele tem um cunho político, assim, de ocupação da cidade, né? De protesto contra uma cidade que não tem espaços públicos, assim, suficientes para a população. Então, é por isso que eu acho que a marchinha ocupou um espaço no coração do carnavalesco de Belo Horizonte, porque ela levanta os problemas, traz à tona, inclusive, a política local, né? A nível municipal, que é uma coisa muito interessante, né? Normalmente, as marchinhas de Belo Horizonte, elas não têm esse caráter nacional, porque a política nacional é cheia de motivos, né, para você estar criticando. Agora, eu acho muito legal isso, as marchinhas de Belo Horizonte, elas falam da Câmara, elas falam do prefeito, elas falam da lei, elas falam da ocupação do espaço público, da praça, de cercar a praça, etc e tal, o que é um ganho muito grande. Fala até de um pozinho royal encontrado num helicóptero por aí, né? Essa é engraçada, essa música todo mundo, porque como ela veio de uma época, todo mundo relaciona essa música muito comigo, apesar de eu não sou o autor dessa. Infelizmente, gostaria muito de ter sido. Mas ela é muito boa. Ela é muito boa. Essa música é muito boa.
O baile do Pau Royal, né? Ficou conhecido nacionalmente. Inclusive é interessante, porque as músicas do Carnaval de Belo Horizonte têm se tornado assuntos na mídia até internacional. Esse ano teve uma marchinha aqui chamada Não Enche o Saco do Chico, que ela ganhou o concurso de marchinhas e ela chegou a ser matéria no Le Monde, que foi uma grande surpresa, né? A gente teve uma marcha de Belo Horizonte que virou um assunto na França. Pois é, negócio muito interessante, como é que o compositor daqui, né, reage daquela forma, de fazer um protesto contra aquele absurdo praticado contra o Chico Buarque, né? Isso é coisa de mineiro. E para te falar a verdade, eu acho que essas coisas têm um bom resultado. Se você for parar para pensar, essa história do Chico e a repercussão que ela deu, ela ajudou um pouco a coibir, né, um certo fascismo aqui que brotou no Brasil, que ainda existe, ainda está aí, né? A gente acabou de ser vítima de um golpe de Estado, etc. e tal. Mas essa coisa do respeito nas ruas foi bom, né? A gente ter tido um exemplo de um cara tão íntegro, uma pessoa tão nacionalista e exemplar como o Chico Buarque. Coerente, né? Coerente, encarando, né, o que na própria marchinha chama, que era um playboy patriota de Araque, né? Que a marchinha fala assim, playboy patriota de Araque, né? Não pode encher o saco do Chico Buarque. E é uma coisa que, no fundo, vai movimentando ali, cria um conceito ali, vai entrando no imaginário coletivo das pessoas e acaba realmente tendo resultado, né? Não é à toa que todos esses processos políticos assim tumultuados, os próprios artistas tiveram um papel preponderante, né, na época da ditadura militar no Brasil, e espero que tenham agora também. Olha, estamos conversando com Flávio Henrique Alves, que é músico, compositor e atual presidente da Rádio Inconfidência. Nós vamos fazer um intervalo e no próximo bloco vamos conversar um pouco a respeito da Rádio Inconfidência, da sua história e da sugestão agora da Rádio Inconfidência, ok? Aguardem. Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde. O problema são os outros. O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego, o afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde. O talento é original do Brasil, o respeito ao talento também é. Compre produto original, isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema, Ministério da Justiça, Brasil, um país de todos. Retornamos com a gente começando hoje com o compositor, músico Flávio Henrique, atual presidente da Rádio Inconfidência. Este programa será veiculado aqui na TVCBH, canal 6 da NET 13 da Oi, e nos canais comunitários de Nova Lima, Conselheiro, Lafayette, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. O Flávio Henrique, a respeito da Rádio Inconfidência, quantos anos a rádio está completando este ano? Esse ano é um ano muito importante para a rádio, ela está fazendo 80 anos. A rádio foi fundada em 1936, a AM, né? E a FM foi fundada em 79, né? Atualmente, na verdade, nós temos 3 rádios, né? Que tem a AM, a FM e a Ondas Curtas. A Ondas Curtas é a mesma programação da AM e a FM tem uma programação completamente diferente. Então, na verdade, a empresa tem são 2 rádios, né, funcionando. A gente tem aí 24 horas de programação em cada um, 48 horas. É uma empresa bem grande, né? A Rádio Inconfidência atualmente tem 150 funcionários. No passado já foi bem maior do que isso, já teve orquestra, já teve banda, né? A Rádio Inconfidência pegou a época de ouro do rádio, né? Quando o rádio era quando a televisão nem existia. Rádio Nacional, tempo da Rádio Tupi, naquela grande show. Eu não sei dimensionar exatamente não, mas eu te digo que a Rádio Inconfidência já deve ter sido a campeã de audiência aqui em Minas Gerais, lançava muita gente, uma coisa muito importante na música e na cultura. Nós tivemos até, tem
algumas curiosidades sobre esses 80 anos. Uma que pouca gente sabe, que um dos presidentes da rádio foi o Murilo Rubião. Ah, é? Está completando 100 anos de nascimento do Murilo Rubião, agora e também em 2016, e ele foi presidente da rádio na década de 40, no final da década de 40. Ele era novo, pelas contas, assim, parece que ele estava com 30 e poucos anos. Ele foi presidente da Rádio Confidência e depois foi de novo no início da década de 60. E uma coisa interessante também que o programa A Hora do Fazendeiro, ele estreou 3 dias depois que a rádio foi inaugurada, estreou esse programa chamado A Hora do Fazendeiro. Então ele está no ar há 80 anos e ele foi considerado pelo livro dos recordes, pelo Guinness Book, o programa de rádio mais antigo em atividade no mundo, sem interrupção. Isso é impressionante. Eu sempre ouço esse programa, porque às vezes eu estou no carro em companhia do meu produtor aqui, estagiário nosso, o Xará Edivaldo Miranda, e ele só liga na Rádio Confidência AM. É um comentarista esportivo e tal, de ter alguma ligação lá na Rádio Confidência. E sempre a gente sintoniza nesse horário e está esse programa. E ele sempre lembra quantos anos que esse programa está no ar. Eu não tenho 80 anos ainda, falta pouco. Mas eu me lembro ainda, quando criança, Flávio, esse programa, A Hora do Fazendeiro, era a comunicação, né, entre as pessoas, né, mandava os recados, dava as receitas. Na verdade, é o seguinte, esse programa, ele nasceu com a intenção... a rádio nasceu com a intenção de integrar os municípios mineiros. Tinha uma dificuldade, né, nessa época, imagina, em 1936, a gente tinha de se entender mesmo o que é Minas Gerais, como conseguir mandar comunicados, até governamentais, por isso que a rádio é estatal. E A Hora do Fazendeiro, ele dava assim, o preço do boi, o preço do café, ele dava uma previsão de tempo também, sempre foi, porque é um programa muito dirigido ao homem do campo, né? Imaginem, a AM e as ondas curtas, nessa época, né, a gente está falando de 10 anos, uma década antes da guerra, né? Era a época que o rádio era o grande poder, né? O rádio era mais importante do que a internet hoje, para você poder atingir isso. Nos relatos lá pioneiros que a gente tem na rádio, agora que a gente começa a estudar a história, eles falam assim, tem um texto de um cara falando que uma encomenda demorava 3 dias para chegar de Belo Horizonte a Montes Claros. Se você quisesse mandar uma coisa para Uberaba, já que a gente está sendo assistido em Uberaba era uma cidade também, mais ou menos de 3 dias, né? Para você poder chegar uma informação, né, consistente. E aí, o que acontece? A rádio chegou, né, ela foi colocada e, no primeiro momento, ela quis falar para o homem do campo. Eu não sei exatamente, mas acredito que a população de Minas Gerais, nessa época, devia ser predominantemente rural, né? E com certeza. E o meio de comunicação que eu me lembro que existia era o telégrafo, com fio, né? Que as estradas de ferro tinha, e a outra era o rádio. Essa que era realmente. E já que você falou do Rubião, me veio uma outra personalidade na lembrança. Eu tive um professor no tempo de ginásio, felizmente já falecido, era advogado, Rubens Alberlati Tomichi, que foi repórter da Rádio Confidência, e ele se vangloriava de ter dado em primeira mão a notícia do suicídio do Getúlio, que ele teria captado através de uma mensagem de um rádio amador. E programas antigos, eu também gosto muito, faço questão de lembrar que é um programa antigo, não tanto quanto a Hora do Fazendeiro, como Tutti Maravilha, né? Sim, não, o Tutti Maravilha está no ar, vai completar 30 anos de programa, é um programa sensacional, identificado com a rádio, né? Hoje em dia, você fala em Rádio Confidência, as pessoas lembram do Tutti na hora. Mas tem outras pessoas que a gente tem que ser justo. Nos 80 anos, teve um repórter, um locutor esportivo muito conhecido, que foi o Jair Anatoly Lima. Sim, Jair Anatoly Lima. Foi uma referência no esporte em Minas Gerais, né? Que é formado e uma pessoa muito importante dentro da rádio. São várias pessoas, viu? Odair Pinto. Odair Pinto, atual apresentadora da Hora do Fazendeiro, a Tina Gonçalves. Sim. Ela está no ar apresentando a Hora do Fazendeiro, se não me engano, desde o início da década de 70. Imagina. Nossa, é muito. Nós temos bastante tempo que ela está lá também. Essa história da Rádio Confidência tem que ser
mais bem contada, ou melhor contada, ou cantada. Uma Nossa, marchinha de carnaval para você, ô Mote. A gente tem muito material lá dentro. É uma pena, porque as gravações antigas, a gente não se usava, né? Essa coisa do advento da fita cassete. Estraga tudo. A gente não tem muito material, mas então existe um material fotográfico antigo de pessoas lá na rádio que são incríveis. Roberto Carlos, novinho lá dentro da rádio, Elis Regina. A rádio foi fundamental na carreira de duas pessoas muito conhecidas no Brasil, que uma delas é a Clara Nunes, que começou na Rádio Confidência, foi contratada pela Rádio Confidência, e uma outra pessoa que eu encontrei recentemente no elevador da rádio, que veio conversar comigo, que eu fiquei surpreso, que foi o Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo? E que ele ficou sabendo que eu era o presidente da rádio, ele me contou uma história que eu nem tinha lido ela nos jornais, que ele falou que ele nem sonhava em ser músico, nem nada, ele estava em Belo Horizonte. Eu acredito que devia estar numa situação, pelo que ele me contou rapidamente, alguma dificuldade muito grande, que ele não tinha dinheiro para pegar um ônibus direito. E ele falou que não sei se ele prestou algum serviço, se ele lavou o carro. Lavou o carro, ele foi entregar da Ângela Maria. Lavou o carro de um cara que era presidente da América, e que aí o presidente da América tinha relação com a Rádio Confidência, por causa do departamento de esporte, via ele cantando na rua e falou assim, eu vou te levar para cantar na rádio. E chegou lá em um programa da Rádio Confidência, eles gostaram muito dele, quiseram mandar ele para o Rio. Aí esse presidente da América pagou uma passagem para ele foi para o Rio para se apresentar na Rádio Nacional, através de um contato da Rádio Confidência, e daí tudo começou. E ele entrou lá, ficou emocionado com essa história, me chamou num canto lá, me contou isso. Ou seja, tem muitos artistas antigos que estão passando por lá e que vêm me contar alguma história. Moacir Franco, outro dia também encontrei lá na... É um bando de história para ser contada, né? Okay. E nós temos um funcionário lá também que legal registrar, chamado Ricardo Parreiras, que está com 80 e muitos anos, o Ricardo, e ele entrou para a rádio quase que como um contínuo, assim, né? E ele tem mais de 60 anos, 60 e tantos anos que ele está lá também. Esse conta muita história. Da história, conhece? Ele é a nossa referência. Muito bem. O Flávio, que também eu acho interessante a Rádio Confidência. Ela é uma fundação controlada pelo Estado? Ela é uma empresa pública. Ela é uma empresa pública. Mas ela não é marcada como uma emissora chapa branca, vamos dizer. Não, de jeito... Eu acho essa observação sua muito pertinente. Enquanto eu tenho participado aí de alguns debates aí sobre televisão pública, e eu vejo que principalmente as televisões públicas se preocupam muito em não querer ser chapa branca, em querer ter, às vezes, um canal que é governamental, outro canal que... E a Rádio Confidência a gente consegue fazer uma coisa incrível lá, porque a gente tem toda uma agenda do governo, que a gente tem programas de bombeiro, polícia, Copasa, CEMIG, CODEMIG, várias parcerias com mais de 20 órgãos do governo. Eles estão presentes lá dentro da nossa programação. Mas isso está dissolvido de uma maneira, e existe uma programação musical, artística, cultural e esportiva tão grande que as pessoas nem percebem. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a própria população não percebe, o que eu acho bom para os dois lados. É bom também que você cria um ambiente bom para você transmitir essa informação oficial, estatal, o que deixa a Rádio Confidência, na minha opinião, como eu acredito que ela tem uma audiência muito maior caso ela fosse uma rádio somente de notícias, oficial, né? Com certeza. É muito bom porque ela cumpre as duas funções. Ela divulga a arte de Minas, divulga os artistas, divulga o esporte e paralelo a isso aí, faz todo um serviço, presta todo um serviço para a sociedade. Você está há pouco tempo no comando da Rádio Confidência, não? No governo do Fernando Pimentel, aliás, que teve a felicidade, ele acertou em cheio ao te colocar na presidente da Rádio Confidência e também de colocar o Israel Vargas na TV Minas. Sim. Acho que duas grandes figuras para comandar esses importantes meios de comunicação. Mas eu te pergunto, como é que você pegou a Rádio Confidência, em que situação? Porque uma certeza eu tenho, por comentários e por observação própria, que você deu uma mexida na programação. Tem muitos artistas aí que a gente pouco via
ouvia em rádio e que estão aparecendo, fazendo muito sucesso. Na época lá, acho que as pessoas lá, os funcionários da rádio devem ter me achado um pouco afoito, porque eu quis fazer umas mudanças assim muito rápidas. Na verdade, eu assumi no final, nos últimos dias de novembro, né? Aí o mês de dezembro eu passei mais me inteirando da situação, vieram aquelas férias de janeiro, mas eu fiquei aqui trabalhando já e concebendo um pouco o que seria a nova programação. E no dia 15 de fevereiro, ou seja, menos de 3 meses do que eu estava lá, a gente estreou 18 novos programas na FM. A gente começou a mudança pela FM, porque a FM estava com uma programação esportiva muito grande, e essa programação esportiva estava afetando um pouco o nosso público, o perfil do público. A gente estava com um público um pouco mais masculino, e também, de acordo com os dados assim, do Ibope, né, que acaba que eu trabalho, né, eu sou uma pessoa formada em comunicação, eu me baseei muito nas informações que eu tinha, de perfil, de idade, etc. e tal. E nós tentamos recuperar um ouvinte também, que a Rádio Guarani tinha sido extinta, então existia aí milhares de ouvintes da Guarani que gostavam de música, que gostavam do programa de música clássica que tinha na Guarani, e eles estavam perdidos aí no meio. E na hora que a Guarani acabou, a Rádio Confidência FM estava com uma programação um pouco voltada para o esporte, né? Então eu quis recuperar esse ouvinte e a gente começou a voltar à Rádio Confidência FM bastante para arte, música, e temos programas de literatura, de cinema, de teatro. E eu acho que o esporte foi para o AM, porque o AM é uma banda que também pega em Minas Gerais inteiro, e a necessidade técnica de se ouvir uma transmissão esportiva, ela é menor do que se ouvir uma orquestra tocando, né? Vamos convir. Claro. Então, acho que até tecnicamente tem sentido um debate, uma resenha esportiva estar no AM e você guardar a banda FM de uma qualidade maior e melhor para você poder divulgar a música. E o ouvinte começou a voltar, esse ouvinte que estava um pouco afastado, que gosta de música, que gosta de espaço cultural, de agenda cultural, de crítica musical, de crítica teatral, ele foi voltando. A gente já teve um aumento assim, de 15% a 20% na audiência depois que eu entrei, que é um aumento que eu considero um aumento rápido. Mas eu acho que a melhor notícia de todas talvez seja no comercial da rádio, porque existia um mito que se aumentasse muito os artistas de Minas Gerais a tocar na rádio, ela sofreria um problema comercial. E o que está acontecendo exatamente o contrário. Nós estamos em maio, a gente já conseguiu o faturamento, nós já conseguimos, nos 5 primeiros meses, contando com os contratos que vão até o final do ano, a gente já atingiu mais ou menos o faturamento maior da história da rádio. Ou seja, nós ainda temos um segundo semestre para poder bater isso aí. E tudo isso veio em função de uma imagem boa que a rádio está, não só com os anunciantes dentro do mercado, mas também dentro do próprio governo. Então, o próprio governo sempre foi um anunciante, mas não que ele está ali para anunciar sempre, mas é bom quando os dirigentes do governo concordam com aquela linha que está sendo colocada ali dentro e resolvem também caminhar junto com a rádio, que é o que tem acontecido. E isso, numa época de crise, consegue aumentar o faturamento. Parabéns, hein? Parabéns para isso. Olha, eu sou freguês de carteirinha da 100.1 FM. Entrei no carro, música popular brasileira melhor não tem. Ali o dial do meu rádio só para ali. Olha, eu não posso tomar mais tempo do Flávio, mesmo porque o nosso tempo está chegando ao final, e os compromissos dele não impedem também de permanecer aqui no estúdio por mais tempo, como eu gostaria, mas espero que tenhamos outras oportunidades, conhecermos a história dele, seus projetos, suas realizações e da Rádio Inconfidência. Flávio, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, tá? Eu te agradeço, sei da dificuldade que você encontrou para poder agendar conosco essa entrevista. Muito obrigado. Não, e parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço o espaço, aproveito para convidar o ouvinte que não conhece a Inconfidência, né? Somos duas rádios, nós temos a AM 880 e o FM, que é o 100,9. Convidar as pessoas que ainda não nos conhecem para ouvir, para sintonizar e conhecer um pouco da nova programação. Muito obrigado à TVC, são parceiros antigos, é sempre um prazer estar aqui.
agradecer o espaço e espero estar aqui numa próxima oportunidade. Prazer, nossa, eu vou fazer até um comercial. Dever de justiça, temos um estagiário aqui, meu xará, o Edivaldo Miranda, que volta e meia é convocado para ajudar lá nas transmissões esportivas, fazendo comentários. Então você telespectador, tem ainda a oportunidade de ouvir os comentários do meu xará Edivaldo Miranda, que é um grande comentarista esportivo. Okay? Muito obrigado ao Flávio mais uma vez, muito obrigado a vocês, caros telespectadores dos canais comunitários de Belo Horizonte, Nova Lima, Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. E até a próxima.